Você lembra desta jovem? Esta que vai aparecer na tela? Esta aí. Essa é Lara. Lara é uma jovem, 23 anos, que foi morta por um homem que se apresentava como seu parceiro, mas acabou morta. Foi morta e jogada dentro de um rio. O acusado foi preso e hoje teve depoimento. Aí está ele, ó. Aí o rapaz acusado de matar a jovem Lara. E hoje teve depoimento à polícia. Tiago Melo ao vivo traz as informações para nós aqui no Jornal do Piauí. Tiago, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Joelson, a todos que nos assistem. Para refrescar a memória do telespectador, o corpo de Lara Fernandes foi encontrado boiando no rio Parnaíba no dia 7 de novembro. Depois de exames no Instituto de Medicina Legal, verificou-se que a causa da morte não seria afogamento, mas ela teria sofrido um tiro na cabeça. Inclusive, o projétil foi retirado pelos médicos e depois de uma investigação do núcleo de feminicídio, a polícia chegou à conclusão de que o principal suspeito desse crime seria uma pessoa com quem ela mantinha um relacionamento amoroso há pelo menos 2 anos. Esse homem passou então a ser procurado e no último dia 1º de dezembro foi preso no município de Piracuruca. Não por esse crime, mas acusado da prática de furto, de arrombamento de veículos. Na companhia, teria agido lá no município na companhia de um comparsa. A dupla foi pega com um revólver calibre 32 e alguns pertences supostamente de vítimas. Por esse crime, o Eduardo Pessoa Araújo, conhecido como Sapão, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O DHPP e o Núcleo de Feminicídio souberam dessa prisão em Piracuruca e logo depois deram cumprimento a um mandado de prisão temporária que havia contra ele por essa suspeita de participação na morte de Lara Fernandes. O Eduardo foi trazido hoje pela manhã, ele já está recolhido no sistema prisional na casa de custódia. Hoje ele foi trazido ao Núcleo de Feminicídio para prestar depoimento acerca desse caso, da morte de Lara Fernandes. O depoimento dele durou aproximadamente 2 horas e foi acompanhado pelos advogados que estão aqui ao meu lado, a advogada Alexandra Paz Landim e o advogado Marcos Martins, com quem a gente conversa a partir de agora. Doutor Marcos, a informação que nós temos é que o Eduardo nega participação na morte da namorada. É isso? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Ele nega qualquer participação, né? Inclusive tem provas de que ele não estava naquele local, né, no momento, não conhece aquela localidade em que a menina foi encontrada, então ele não nega o relacionamento com ela. Um relacionamento que ele teve, que eu não vou esmiuçar mais aqui para deixarmos mais para frente para a defesa dele. E que inclusive está no inquérito policial qual o tipo de relacionamento que ele tinha com ela. Onde ele estava então, doutor? Ele estava com a família, com a esposa e com os filhos na casa dele. Por que ele fugiu então de Teresina? Ele não fugiu. O Eduardo Pessoa, ele é um fugitivo do sistema prisional. Ele estava em regime semiaberto na penitenciária Major César. Ele fugiu do sistema prisional. Então ele não estava fugindo deste caso exatamente. Ele estava foragido do sistema prisional. Por isso ele estava em lugares que muita gente, aliás, ninguém praticamente sabia onde ele se encontrava. A polícia diz que eles tinham um relacionamento conturbado e que, inclusive, no dia 27 de outubro, aproximadamente uma semana antes do corpo dela ser encontrado, eles tiveram uma briga que foi relatada, inclusive, por amigas dela, onde ela sofreu agressões físicas. Se confirma isso? Não se confirma. O Eduardo garante que jamais teve nenhuma briga, nenhuma discussão que chegasse às vias de fato com a Lara Fernandes. Essa briga não existiu, jamais existiu. E são coisas que surgem no decorrer de qualquer processo criminal, pessoas que falam realmente o que querem, mas provar que é verdade, o que não é verdade, não existe prova nenhuma. Qual é o sentimento dele pela morte dela? Bom, ele mantinha, assim, um relacionamento com ela, mas não era um relacionamento, como se diz, amoroso, no sentido específico da palavra, de um ser namorado do outro, ou que um amasse o outro, certo? Então, o sentimento dele de perca dela é realmente como se perdesse uma amiga.
uma pessoa que ele se relacionava, que ele conhecia, que realmente qualquer pessoa, quando perde um conhecido, fica triste como qualquer outra pessoa. Ele está dessa forma. Bom, nós conversamos aqui com Marcos Martins, advogado do Eduardo Pessoa. Muito obrigado, doutor, por nos atender, colocando aqui a versão, já que a gente vem divulgando na versão da polícia, a polícia aponta ele como principal suspeito desse assassinato. A delegada Luana, que é a delegada do Núcleo de Feminicídio, não se encontra no momento na delegacia. Durante a tarde ela deve tomar os últimos depoimentos, as últimas providências para que o suspeito seja novamente enviado ao sistema prisional. E a grande dúvida que fica agora a ser respondida é se a polícia consegue chegar, a partir do depoimento dele, à motivação do crime, né? Há duas hipóteses sendo cogitadas. Seria, por exemplo, uma questão passional, por conta de um possível desentendimento entre os dois. O advogado nega que eles tivessem um relacionamento amoroso, mas a polícia afirma que havia sim, ou se foi uma queima de arquivo. Nós temos entrevistas da polícia dando conta de que ela teria conhecimento, ou se não até participado de ações criminosas junto com o ex-companheiro. Então a polícia deve ainda divulgar se já chegou ou se está próximo de divulgar aí a motivação desse caso, se homicídio ou se um feminicídio. Joelson.